Sobre a Câmara Municipal do Rio, eu queria falar duas coisas importantes. Primeiro, terça-feira, na primeira sessão da semana, nós chegamos na Câmara Municipal e estávamos cercados por taxistas de todos os lados, né? Eu até fiquei brincando, é a nova definição de ilha. Ilha é uma Câmara Municipal cercada de taxistas por todos os lados. Centenas lá dentro da Câmara, uma grande mobilização, né, de setores dos motoristas de táxi em função da polêmica com o Uber, né, essa empresa aí multinacional que vem entrando no mercado de transporte de passageiros. Olha, foi uma decisão difícil, inclusive a nossa bancada não votou unida, né? Eu e Paulo Pinheiro nos abstivemos de votar, o companheiro Babá votou a favor dessa legislação. Eu tenho que explicar por que eu me abstive. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte: eu não sou simpático ao Uber pela seguinte questão: transporte público, transporte urbano tem que ser regulamentado. Não dá para cada um abrir a sua empresa e sair fazendo o que quer no transporte público, no transporte urbano, senão a gente leva a uma situação de caos maior ainda do que está hoje. Essa é uma questão importante. Segundo, o Uber cria uma relação de trabalho com os motoristas absolutamente perversa, porque é uma relação que, inclusive, eu já andei conversando com alguns advogados do trabalho, o motorista do Uber, daqui a ao tempo, se ele guardar direitinho os documentos, as comprovações do serviço que ele prestou, ele vai poder processar o Uber, porque ali há um vínculo de trabalho que não é reconhecido, que não são garantidos os direitos do trabalhador. O sujeito pode, por exemplo, gastar uma grana para comprar, para financiar o carro, para começar a dirigir pelo Uber e ser descredenciado e não ter nenhuma garantia, né, na sua relação de trabalho. Eu andei lendo várias matérias, tentando entender melhor como é que funciona isso. Uma das matérias que eu descobri, por exemplo, diz que em Nova York hoje, o motorista do Uber é o que ganha menos. Porque depois que o serviço se consolidou na cidade de Nova York, o Uber aumentou as taxas. E ele que repassa o dinheiro para o motorista. Você paga para o Uber e o Uber repassa o dinheiro. Eles aumentaram as taxas. E aí, o motorista do Uber hoje, em Nova York, trabalha em condições piores do que os motoristas de táxi, né? Então, eu não queria votar contra aquela lei para não dar a impressão de que eu estou a favor do Uber. Acho que nós temos que rediscutir profundamente como é que é esse sistema do transporte de passageiros individual, né, de táxi ou Uber, na nossa cidade. Agora, também... Quer dizer, por isso eu não votei contra a lei. Também não dava para votar a favor daquela regulamentação que foi apresentada, né, inclusive com o apoio de toda a bancada do governo, com patrocínio do prefeito Eduardo Paes. Em primeiro lugar, porque a legislação que foi apresentada na Câmara Municipal não ataca o pior problema que atinge os motoristas de táxi do Rio de Janeiro, que é a superexploração do motorista auxiliar por empresas de táxi, que nem deveria existir. A autonomia devia ser uma coisa individual, e que o motorista pode partilhar aquela autonomia com o auxiliar, para aumentar, né, o lucro ali daquele carro, etc. Agora você tem empresas com 500 autonomias, 300 autonomias, se utilizando de laranja, né, fazendo o taxista pagar até R$200 de diária. Às vezes o taxista consegue arrecadar R$6.000 no mês e deixa 4.000 de diária, né, ficando apenas com 2.000. Uma situação de exploração que a legislação que foi aprovada essa semana na Câmara Municipal não toca. E olha só o jabuti no meio da história. Nessa lei que foi aprovada, também a Prefeitura está livre para autorizar grupos de taxistas a prestar o serviço com carros de luxo pretos. Ou seja, dentro dessa lei, além de aumentar a multa, né, para os motoristas do Uber, eles ainda querem tirar esse mercado e entregar para os grupos de taxistas que a Prefeitura autorizar. Mas já está na cara que uma das preocupações ali, eu acho que isso que uniu a base do governo em torno dessa lei,
é criar mais o mercado para essas empresas de táxi. Vamos acompanhar nos próximos meses, nos próximos anos, quem serão esses grupos de taxistas que vão receber autorização para explorar o carro de luxo preto. Então, eu me abstive, porque eu não sou a favor de uma empresa multinacional chegar na cidade e desrespeitar as leis trabalhistas, não se preocupar com o ordenamento urbano, nada disso. Mas também não sou favorável ao modelo do táxi continuar do jeito que está, permitindo a super exploração dos motoristas auxiliares.